Boa tarde. Meu nome é Thiago Turbian. Eu sou Renata Nadalete e seremos os mestres de cerimônias desse Executive Board Meeting do Global Council of Sales Marketing. Sejam todos bem-vindos. Convido as seguintes autoridades e personalidades para formar a mesa diretora. Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Dr. Fábio de Sales Meirelles, presidente da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Senhor Agostinho Turbian, presidente mundial da GCSM. Vai chamar. Senhor José de Podestá, presidente do Conselho Curador GCSM, nesse ato também representando o Dr. Mário Garneiro, presidente mundial de honra da GCSM. Pode chamar, Renan. Desembargador Eros Picelli, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nesse ato representando o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Renato Nalini. General de Exército João Camilo Pires de Campos, comandante militar Sudeste. Almirante Júlio Soares de Moura Neto, comandante do 8º Distrito Naval. Major Brigadeiro do Ar Marcelo Cânitz Damasceno, comandante do 4º Comando Aéreo da Aeronáutica. Senhor Alencar Burti, presidente do Conselho do SEBRAE. Senhor Herculano Passos, da APM, Associação Paulista de Municípios. Senhor José Roberto Maluf, presidente da América Economia. Senhor Marcos Mendonça, presidente da Fundação Padre Anchieta. Senhor Antônio Cruz, presidente da Graber. Senhor Antônio Carlos Romanowski, presidente da GCSM Brasil. Senhor Fábio Raci, da Abramet. São Paulo, 30 de abril de 2004, por determinação dos senhores presidentes mundial de honra da diretoria executiva e do Conselho Curador do GCSM, convido o excelentíssimo senhor Alencar Burti para assumir a presidência dessa solenidade, nos autorizando nesse ato a abertura dos trabalhos. Muito bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui e quero, antes de cumprimentar todas as autoridades, que vocês sejam muito bem-vindos numa homenagem muito justa ao meu grande amigo Fábio de Souza Meirelles. Eu agradeço ao Turbian ter me dado essa honra de presidir uma mesa tão importante. Bom dia a todos e já falamos. Eu convido a todos para ficarem de pé para ouvir a apresentação musical do hino nacional pelo Coral Graber, regência do maestro Floriano Vilaça. São Paulo.
símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Dr. Geraldo Alckmin, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Igualmente a todos os ilustres membros da mesa diretora e convidados aqui presentes. O Global Council of Sales Marketing é uma organização sem fins lucrativos, pró-empresarial, que tem suas atividades focadas em maximizar as oportunidades de negócios através da ampliação do relacionamento entre pessoas, nos eventos e premiações, para a prospecção de investimentos junto aos setores empresariais, bem como estimular a inovação e o empreendedorismo no Brasil e no resto do mundo. Essa cerimônia está sendo gravada e será transmitida pela internet para todas as principais capitais do Brasil e exterior através do nosso site www.globalgcsm.com. Eu convido o Sr. Agostinho Turbian, presidente mundial do Global Council of Sales Marketing, para a sua saudação inicial. Ao preservar o silêncio, nós vamos estar dando o maior presente a todos nós. Eu agradeço a gentileza, assim como agradeço a presença de todos aqui presentes, dizer que é uma honra estar aqui. Nós vivemos num estado que, se fosse país, seria o 20º país do planeta, portanto o G20 teria que ter São Paulo lá dentro. Temos 42 milhões de habitantes no estado, temos 19,9 milhões na nossa zona metropolitana e temos 11 milhões na capital. O nosso PIB não é um tri porque o governador está escondendo informação, mas é de 750 bilhões de dólares. Eu acho que essas referências nos dá, governador, a responsabilidade de estar aqui. Então, a minha saudação nesse momento vai no agradecimento a todos nós e a graça e a alegria de morarmos num estado como o estado de São Paulo e termos a honra de sermos governados por uma figura que tem a sua estirpe, a sua honra e a sua dedicação para fazer um país melhor. Muito obrigado, governador. Convido o senhor José de Podestá, presidente do Conselho Curador da GCSM, para a sua saudação. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, Dr. Fábio Meirelles, presidente da FAESP e nosso homenageado, Dr. Agostinho Turbian, CEO mundial do GCSM. Queria cumprimentar também governadores, senadores, nossos comandantes militares, deputados, prefeitos e vereadores aqui presentes, e todos os empresários e amigos do GCSM. É uma honra para o GCSM tê-los aqui hoje, para uma justa e merecida homenagem ao Dr. Fábio Meirelles. São de homens como o Dr. Fábio que o Brasil precisa e os brasileiros admiram, por sua determinação, competência e realizações em mais de 50 anos dedicados às causas da nossa agricultura. Uma salva de palmas para o Dr. Fábio, por favor. Eu gostaria de aproveitar essas minhas palavras aqui para lhes contar alguns fatos recentes do GCSM. No início desse mês, mais precisamente nos dias 6, 7 e 8, aconteceu em Nova York o International Financial Forum dos BRICS. É um evento promovido pelo Fórum das Américas, juntamente com a M&A Advisors de Nova York. O Fórum das Américas é presidido por nosso presidente de honra, o Dr. Mário Garneiro, e o evento contou com a presença de mais de 200 empresários, americanos, chineses, indianos, russos e sul-americanos e também do Brasil.
O nosso keynote speaker foi o nosso vice-presidente, o Dr. Michel Temer, para um almoço de mais de 200 pessoas lá no Hotel Plaza, em Nova York. Meu caro Podestá, O nosso GCSM teve uma presença esse ano com o Dr. Augustinho, comigo, com o Marcelo Ramos, o presidente da Axway, com o Antônio Roberto Cortez, o presidente da Volkswagen Latinoamérica, e com o José Ricardo, sócio do Peixoto e Cury. Foi um evento muito interessante, de alto nível e com temas que nos motivaram a fazer, no próximo ano, uma participação mais ativa do GCSM, com uma comitiva de empresários brasileiros e um evento paralelo similar a esse aqui do Executive Board Meeting. Vocês estão todos informados a tempo, porque nós gostaríamos de contar com a presença de muitos dos senhores nesse próximo evento. Também estivemos na semana passada, eu e o Agostinho, passamos a semana em Mônaco, e mais uma vez eu aprendi muito com o Agostinho, ou seja, tudo é possível desde que se trabalhe na direção e na vontade de se fazer as coisas. Tivemos uma oportunidade de estar com o primeiro-ministro de Mônaco, discutir oportunidades de negócio no Brasil, um relacionamento maior e uma lição que Mônaco pode dar ao Brasil com a sua capacidade de gestão de um principado tão pequeno e com condições de vida tão fantásticas. Também estivemos em negócios com a parte da Monaco Asset Management e todos esses eventos estarão na próxima edição da The Winners, juntamente com uma entrevista que fizemos com a Sua Alteza, o Príncipe Alberto II, lá em Mônaco. Só para terminar, nós fizemos um convite ao Monsieur Roger, e em um futuro próximo nós teremos um dos nossos EBMs no Brasil, com a presença dele para falar mais de Mônaco para nós. Muito obrigado a todos e bom Amsterdã. Gostaria de pedir uma salva de palmas para a deputada Célia, a deputada estadual Célia Leão, que acabou de chegar. A lista das manifestações vindas de autoridades que por motivos de força maior não puderam estar hoje aqui, nós registramos e agradecemos algumas. Excelentíssima Senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República, Michel Temer, Excelentíssimos Senhores Governadores de Estado, Jacques Wagner, Teotônio Vilela Filho, Tarso Genro e Marconi Perillo, Excelentíssimos Senhores Ministros de Estado, Guido Mantega, Aloísio Mercadante, Marta Suplicy e Paulo Bernardo. Excelentíssimo Senhor Paulo Scaff, Presidente da Fiesp, Excelentíssimo Senhor Robson de Andrade, Presidente da CNI, Excelentíssimo Embaixador do Brasil na França, José Maurício Bustani, e Excelentíssimo Senhor Prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Registramos também as ilustres presenças nesse recinto dos senhores Coronel Paulo Bolívar da Silva Neto, deputada Célia Leão, deputada Rita Passos, deputado Barros Munhoz, vereador Floriano, vereador Nelo Rodolfo, vereador Givaldo Feitosa, Marcelo Schumann, presidente do ISIC, Instituto Schumann de Investigação Científica, Acácio Queiroz, Elcio Aníbal de Luca, Marcelo Ramos, Luiz Albert Neto, Romeu Chap, Clécio Tiamuleira, e a todos os presidentes de entidades aqui presentes. Muito obrigada a todos. Sintam-se os não citados cumprimentados. É uma honra tê-los aqui. Convido agora o maestro Floriano Vilaça para mais uma apresentação do Coral Graber.
me sai do pensamento. Ai, ai. Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá, bamboleio, que faz gingar. O Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do Cerrado, bota o rei Congo no congado, deixa cantar de novo trovador, a merencória, luz da lua, toda a canção do meu amor. ver essa dona caminhando pelos salões, arrastando o seu vestido rendado. Brasil, Pra mim, Brasil, pra mim. esse coqueiro que dá pouco, onde eu amarro a minha rede, Nas noites claras de luar, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e bandeiro. Brasil, Pra mim, Brasil. pra mim. Isso aqui, oh, um pouquinho de Brasil, ia, ia. Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, e aí não se entrega, não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remeleixo que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remeleixo que ela sabe dar. Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Isso aqui, oh, meu Brasil brasileiro. Senhor governador do estado, senhor Fábio Meirelles, Agostinho, demais amigos da mesa, senhoras e senhores, falo de novo neste fórum que tem trazido os prováveis candidatos ao governo do estado de São Paulo a apresentarem-se aqui conosco e a falar um pouco das possibilidades de seus respectivos governos. Represento, como fui apresentado, a América Economia, uma revista que os senhores já conhecem. Tem uma edição brasileira, que é editada aqui por nós, pela minha empresa, pela minha editora, e também circula em toda a América Latina. Tem edições no México, no Chile, na Bolívia, no Peru, no Equador, e uma edição internacional para toda a América Latina. Senhoras e senhores, não é difícil reunir elementos para enaltecer a administração do governador Geraldo Alckmin. Fosse o contrário, não estaria Sua Excelência
disputando pela terceira vez o posto de gestor do estado mais rico do Brasil. Eu pedi a gentileza a todos os presentes, por favor, que mantivesse o silêncio em respeito a nós mesmos. Os que estão convidados estão aqui e vão falar para nós. A nós que viemos ouvi-los, eu agradeço se puder fazer o silêncio. Obrigado, Elcio, pela dica. Ok. Obrigado. Cuidar da economia do Estado de São Paulo significa trabalhar com dados superiores aos de quaisquer países da América Latina. Mas governar um Estado com a força de um país também traz enormes desafios. Como assegurar a qualidade de vida, segurança, saúde e educação a uma população de 43 milhões de habitantes? Como garantir transporte e mobilidade como pano de fundo e expectativa internacional em relação à Copa do Mundo? Que explicações dar aos cidadãos quando a seca e falta de investimentos resultam em uma das mais sérias crises de abastecimento de água no Estado? Não bastassem questões como essas, São Paulo foi cenário para a atuação de um cartel de empresas multinacionais que só encareceu os custos das melhorias no metrô e nos trens da cidade. Governar, portanto, também significa ter lidar com temas nada nobres, como a corrupção, e demonstrar disposição de monitorar, combater e punir este mal que, lamentavelmente, está no DNA do nosso país. É o que se pode deduzir de situações como a vivida pela Petrobras. Mergulhada num mar de irregularidades, a maior empresa brasileira acabou também se tornando a mais endividada. É possível, portanto, escolher que desafios abraçar. São tantos e de tal magnitude que, sejam quais forem os escolhidos, farão toda a diferença. São Paulo, segundo nos disse nesse fórum de pré-candidatos ao governo do Estado, um outro candidato, portanto, disse ele que estava perdendo, São Paulo está perdendo o papel de polo dinâmico do país. Uma pesquisa recente, publicada pela grande imprensa, mostrou que, pela primeira vez, o Sudeste terá uma participação inferior a 50% no mercado nacional de consumo e que a fatia do Nordeste aumentará para quase 20%. Quem de nós não sonhou um dia com notícias boas como essas, que sugerem um caminho para a descontração de renda? O mais interessante é que, segundo os analistas, o motor para o crescimento da massa do Nordeste virá, nos próximos anos, da força do trabalho e não de programas de transferência de renda, como o conhecido Bolsa Família. Que bom o avanço do Nordeste! Tomara também que nosso Estado mantenha a sua disposição de continuar cuidando da formação dos nossos jovens, atrair investimentos, gerar mais e mais empregos e proporcionar a tão sonhada qualidade de vida para a nossa sociedade. Muito obrigado. Convido agora o senhor Agostinho Turbian, que vai dar sequência à segunda parte da solenidade. Obrigado, Tiago. Obrigado, Renata, e toda a equipe de apoio que tivemos aqui hoje, sem a qual a festa não seria tão bonita. Eu serei breve. Minha querida deputada Célia Leão, falar me inspirando no seu sorriso me dá uma sensibilidade um pouco a mais. Criamos uma organização para tentar ajudar o nosso país a competir com o mundo que nos faz trabalhar mais, força da tecnologia, melhor, força da necessidade dos seres humanos estarem mais perto um do outro. O WhatsApp não nos distancia, mas ele nos faz esquecer alguns momentos em que, no passado, o amor, a relação com as pessoas foi muito significativo. Prezado governador, nesses longos anos que a gente acompanha a sua trajetória, a gente percebe que o senhor nos dá mais do que um exemplo. E eu não estou aqui para lhe elogiar, para lhe badalar, para lhe fazer
Gentileza, estou falando como cidadão, e o senhor sabe, ao longo dos anos que o senhor me conhece, que é verdade. O senhor nos faz pensar em como evitar que as coisas possam ser melhor, ou pior, perdão. O senhor nos faz olhar para a nossa sociedade e dizer, como o doutor Atalo lá de Carvalho, que numa OAB escreveu uma história. Então eu estou aqui hoje honrado para cumprir um papel com a sua presença e por isso queremos lhe ouvir. Homenagear Fábio Meirelles é homenagear todos aqueles que da terra produziram o nosso sustento. Não há nenhum setor da economia do mundo que não tenha tirado os seus insumos, as suas bases, que não fosse da terra. Então aqui, doutor Fábio, hoje, sinta-se homenageado, e aqui homenageamos todas as organizações e pessoas, do mais simples cortador de cana, ao mais importante presidente das grandes companhias, que trouxeram tecnologia e que fizeram com que o Brasil fosse, e São Paulo é, o primeiro produtor de açúcar, de etanol, de cana-de-açúcar e de laranja do planeta. É uma honra, porque não é fácil a gente afirmar que esse mesmo Estado, e essas são as nossas referências, em Mônaco, autoridades do Palácio nos perguntou, governador Geraldo Alckmin, como pode esse senhor, que nós conhecemos, governador Geraldo Alckmin, administrar um Estado tão grande? E disse ele, abre aspas, aqui eu tenho 17 mil moradores em Mônaco, como ele consegue? Fecha aspas, eu brinquei com ele e disse, o governador Geraldo Alckmin deve ter 37 mil pessoas no Palácio dos Bandeirantes. E ele deu risada. Então, ao cumprimentar os meus parceiros, que essa é uma luta de grande trabalho, José de Podestá, grande companheiro de primeira hora, Marcelo Ramos, nossos vice-presidentes, Antônio Carlos Rios Corral, José, já citei, José Bastos Martins, Antônio Carlos Romanowski, José Roberto Maluf. É uma honra passar a palavra ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo e dizer a todas as senhoras e senhores, assim a gente faz um país melhor. Governador, queremos lhe ouvir. Boa tarde a todas e a todos. Quero saudar o Agostinho Turbian e, em seu nome, abraçar aqui todos os empreendedores, empresários, profissionais liberais e cumprimentar o nosso homenageado, Dr. Fábio Meirelles, e a sua esposa, a Ivele, sua família que está aqui presente. Dr. Fábio é o senhor agricultura, né? Ele sintetiza todo esse trabalho. E, de forma telegráfica, eu até vou suspender aqui a apresentação para ser mais informal e ganhar tempo para homenagearmos o Dr. Fábio. 3 palavras. A primeira palavra de agradecimento ao Agostinho Turbian, a toda a equipe da Global Counsel, que incessantemente luta para ajudar São Paulo, Brasil, para fazer a nossa sociedade brasileira poder se desenvolver mais. Juscelino Kubitschek, Agostinho Turbian, dizia que os otimistas podem errar, mas os pessimistas começam errando, né? Começam errando. Portanto, nossa palavra
de grande esperança. Política é esperança, né? Ainda mais num país com as condições excepcionais que tem o nosso país, o Brasil. Depois, em 2 palavras, uma brevíssima situação paulista da nossa economia e das oportunidades. Nós temos um Estado, como aqui foi bem colocado, com tamanho de país. Menor município paulista, em extensão territorial, é Águas de São Pedro, que é o menorzinho. Ele tem 3,5 quilômetros quadrados. É o dobro do Principado de Mônaco, né? Ou quase o dobro. Esse é Águas de São Pedro. Um estado que tem 42,5 milhões de habitantes. E que há 25 anos atrás, o Mário Covas dizia: São Paulo tem o tamanho da Argentina. Nós temos o PIB do 2º país da América do Sul. Primeiro é o Brasil, segundo São Paulo e Argentina. Hoje, a Argentina tem um PIB de 450 bilhões de dólares e São Paulo tem um PIB de quase 800 bilhões de dólares. Nós somos 2 Argentinas, o estado de São Paulo. Um estado que tinha uma dívida de 2,2 vezes a receita corrente líquida e hoje tem uma dívida 1,4 vezes a receita corrente líquida. Foi reduzida praticamente à metade. E no mundo inteiro, o grande problema das economias é autoendividamento. E nós reduzimos a dívida para praticamente metade, pagando juros absurdos para o governo federal. Em 2003, quando o Lula assumiu e havia muita insegurança na economia brasileira, a dívida dos estados é IGPDI mais 6, 7,5 ou 9, depende do tipo de contrato de financiamento. O IGP, em 2003, deu 22%, mais 9 dá 31%. Imagine a sua dívida crescer 30% sem você emprestar um centavo. Você não tomou nenhum centavo emprestado e a sua dívida cresceu 30%. Isso é que o governo federal fez com os estados e municípios. Aliás, o Brasil é uma república federativa de papel. Isso aqui não é uma federação. Federação é Estados Unidos, Alemanha, Canadá, esses são países federativos. O Brasil é um país continental centralizado. Grande erro. Só ligar a televisão o dia inteiro, Brasília, 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 isso não funciona em país grande, em país continental, com tantas realidades como é o caso do nosso país. Mas mesmo nessa situação adversa, reduzimos o endividamento do Estado de 2,28 vezes para 1,4. Há 3 indicadores que eu queria destacar. Primeiro, saúde, que é o bem maior, né? Que adianta ter as demais coisas se não temos saúde. O melhor índice de saúde da OMS é mortalidade infantil. Nós tínhamos 22 de mortalidade infantil, hoje temos 11, junto com Brasília e Santa Catarina, o menor índice do Brasil de mortalidade infantil. Muitos municípios paulistas são um dígito, 8, 9, que é índice praticamente europeu. De outro lado, aumento da expectativa de vida. Tivemos um grande crescimento de expectativa de vida. Hoje o Brasil é 73 anos, São Paulo 75,6. Quem passa dos 30 vai para bem mais de 80, porque saiu
da vulnerabilidade juvenil. Já desse lancei um programa de que os ônibus em todo o estado precisam deixar 2 cadeiras, 2 assentos para os idosos. Então tem que deixar 2 assentos. Passe livre para o idoso poder viajar, vem para São Paulo, vai para Campos Jordão, vai para a praia, visita uma pessoa da família, sem pagar nada. Então, 2 assentos. Só precisa reservar 24 horas antes, para não ficar o assento vazio. Se não tiver nenhum interessado, a empresa pode vender o assento, mas se tiver, é gratuito. Aí, quando lancei, o presidente da entidade dos aposentados e foi reclamar. Doutor Geraldo, eu estou com um problema. Falei, mas qual? Você não tem mais de... Quantos anos você tem? Falou, 67. Falei, então você não paga nada, é de graça? Falei, não, mas é que minha namorada tem 42. Está com um bom problema, né? Mas, enfim... Mas é um outro mundo, né? Um outro mundo. Mudou. O Brasil, que era um país jovem, hoje é um país maduro e vai ser um país idoso. Por isso, nós temos que aproveitar essa grande janela de oportunidades. Nós estamos no melhor momento demográfico. O Brasil era para estar crescendo 2 dígitos, que é o melhor momento demográfico, é o máximo de mão de obra economicamente ativa. Não tem mais tanta criança. As nossas escolas reduzem 2% o número de alunos por ano. Prédios vão ficando vazios, porque estão passando tudo para a escola tempo integral. A minha esposa é a 8ª filha de 11 irmãos. Minha sogra teve 11 filhos, ainda pegou mais um para criar. Hoje as famílias têm 1,8 filhos. Antigamente as mamães davam à luz com 18 anos, 17 anos. Hoje é depois dos 30, mudou tudo. Então isso é um novo mundo, né, extremamente positivo. Fernando Henrique brinca que a vida começa aos 82. Mas aí nós temos que investir fortemente em políticas públicas para esse novo momento que nós estamos vivendo. E fico feliz de ver que em São Paulo fala-se muito mal do SUS, mas o melhor instituto de câncer é do governo, é do SUS, 100% gratuito, e CESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, no Espigão da Paulista. O melhor serviço de trauma, se amanhã tiver um trauma, me leve para o Hospital das Clínicas. Não se iludam com hotelaria, o que interessa é medicina. Melhor serviço do país disparado, SUS. Trata trauma, grande trauma por minuto. Melhor serviço de coração. Primeiro transplante, os primeiros do mundo, professor Zerbini, INCOR, SUS, governo. Quem criou o stent tratado, Eduardo Souza, Instituto Dante Pazanese, SUS, São Paulo. Hoje, a maioria dos casos de problema vascular não se opera mais. Antigamente, o camarada tinha que ser operado, abrir o tórax, né, ficar 10 dias na UTI, parar o coração, pôr numa bomba de coração-pulmão, tirar um pedaço da safena na perna para fazer uma ponte, tirar um pedaço da mamária aqui na costela para fazer uma ponte. Hoje, ele vai no ambulatório, passa um catéter, faz a desobstrução, põe o stent tratado e vai embora. De tarde ele está em casa, fica 4 horas no hospital. Mudou tudo. Quem criou o stent tratado foi São Paulo, Dante Pazanese, que é um hospital do SUS, do governo aqui em São Paulo. Então, saúde, eu diria que nós estamos fazendo um grande avanço. E aqui, por que o Brasil vive uma crise da saúde? A população envelheceu, medicina mais cara, e o governo federal saiu do financiamento da saúde. Ele não corrige a tabela do SUS há mais de 10 anos. Então, você vai tendo dificuldade de financiamento. Demos um bom passo na educação. Criamos agora um programa de creche-escola para as mamães poderem deixar seus filhos na creche.
ajudando as prefeituras, são 1.000 creches a nossa proposta, já estamos com 175 em obra e 52 já entregues, creche escola, a creche e o ensino infantil, o ensino fundamental de tempo integral, o ensino médio junto com o técnico e o tecnológico. Aliás, temos ETECs e FATECs, e veja como o nosso tempo é rápido. O Agostinho Turbian falou que do cortador de cana, só em novela, isso vai desaparecer, porque não se pode mais queimar por questão ambiental. Não podendo queimar, não pode ter corte manual, só mecanizado. Então, acabou o cortador de cana. Em compensação, uma profissão nova, tecnólogo em mecânica de agricultura de precisão. Tecnólogo em mecânica de agricultura de precisão. Esse curso só tem em Oklahoma, nos Estados Unidos, e em Pompeia, fizemos juntos com a Jato, aqui do lado de Marília. Um mundo onde profissão desaparece e profissão surge numa velocidade impressionante, né? Nosso tempo é o tempo da mudança e da velocidade da mudança. As melhores universidades do país, a USP, a Unesp, a Unicamp, a USP entre as 20 melhores do mundo, e criamos agora a Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Imagina-se que em 10 anos, metade, doutor Fábio, dos alunos de ensino superior do mundo estudarão pela rede de computadores, internet. Ninguém precisa ir mais na faculdade. Você vai no trânsito, despesa, locomoção, para ir alguém dar uma aula. Você assiste pela internet, tudo à distância. A Univesp abriu o vestibular segunda-feira, anteontem, dia 28 de abril, abrimos o vestibular. Cursos de licenciatura, matemática, física, química e biologia. 4 anos, estuda em casa, uma vez por semana, sábado ou à noite, tem aula presencial e todo o material pedagógico ele recebe, tudo de graça. E 2 engenharias, engenharia de computação e engenharia de produção. 5 anos de curso. Vai poder atender os 645 municípios do estado de São Paulo, através da universidade virtual, que é a Univesp. Uma palavra breve sobre segurança. Nós tínhamos, há 15 anos atrás, 35 homicídios por 100 mil habitantes. 35. Fomos reduzindo, hoje nós temos, como aqui foi dito, 10,5 homicídios por 100 mil habitantes. Ao lado, de novo, de Santa Catarina, temos a menor taxa de homicídios do país. Claro que não estamos satisfeitos. O Brasil é hoje o maior consumidor de droga do mundo. Do mundo. Crack e cocaína. 4 vezes a média per capita mundial. Pegar a média per capita mundial de consumo de droga, o Brasil é 4 vezes mais. Tráfico de droga, tráfico de arma e lavagem de dinheiro é crime federal. E as regiões mais pobres é muito mais grave, porque a vítima da droga é o jovem, do sexo masculino e de baixa escolaridade. Aquele jovem que estudou menos, que é mais pobre. Então, aqui é grave, mas no Nordeste é gravíssimo. Imagina-se que nós tenhamos hoje no país 1.400.000 pessoas dependentes químicas. Droga, São Paulo produz cana, produz laranja, produz café, produz soja, produz grãos, não produz cocaína. Como é que isso entra no país? Como é que entra? Nós não produzimos nenhuma droga aqui no Estado. Então, há um princípio em medicina, sublata causa toritur effector, suprima a causa que o efeito cessa. Não adianta só agir na consequência, é preciso agir na causa das questões.
Finalmente, queria encerrar trazer uma palavra sobre logística e infraestrutura. Estamos terminando o Rodoanel, vamos entregar agora em abril o Rodoanel Leste, chegando na Ayrton Senna e na Dutra. O Rodoanel Norte está todo em obra. Conseguimos com a presidenta Dilma fazer junto o Ferroanel. Isso vai ser muito importante para tirar caminhão de estrada e poder trazer para o Porto de Santos transporte de carga por ferrovia. Então, o Ferroanel Norte, junto com o Rodoanel Norte, hidrovia Tietê-Paraná, 2.400 quilômetros de hidrovia, que é importante, beneficia Goiás, Mato Grosso do Sul, além de São Paulo, e dutovias. Hoje o álcool vai de Ribeirão Preto para Paulínia sem um caminhão, tudo por dutovias, aliás, investimento privado, não é do governo, e extremamente importante. E aqui na metrópole, nós somos a terceira maior metrópole do mundo. Primeira é Grande Tóquio, 30 milhões de pessoas. Segunda, Nova Delhi, na Índia, 26 milhões. Terceiro, a Grande São Paulo, perto de 21 milhões de pessoas. Então, o grande desafio da mobilidade urbana. Nós tínhamos, há 12 anos, 12 milhões de veículos. Hoje temos 25,8 milhões de veículos. Eu fui sábado retrasado a Pindamonhangaba, minha cidade natal, visitar minhas irmãs, e sábado, 11 horas da manhã, no centro de Pinda, trava, de tanto carro, nem para frente, nem trava, simplesmente trava. Então, nós mais do que dobramos. Então, estamos lançando um grande programa chamado Trem Intercidades, uma PPP, parceria público-privada, Americana, São Paulo, Santo André, Santos, Norte-Sul, trem de média velocidade, e Oeste-Leste, Sorocaba, São Roque, São Paulo, Guarulhos, São José, até Taubaté. Primeiro tranche, São Paulo, Campinas, São Paulo Americana. Estou chegando agora cedo de Jundiaí. Inauguramos a 5ª faixa da Bandeirantes. 5ª faixa da Bandeirantes, para caber carro, de São Paulo até Jundiaí. A Imigrantes é a única no Brasil, 6 faixas. A Imigrantes inaugurei a 6ª faixa. A Bandeirantes inauguramos agora cedo, antes do feriado. Quem for amanhã para o interior, região de Campinas, já vai utilizar 5 faixas até Jundiaí. E o Rodoanel fechando todo o anel metropolitano. Nós transportávamos aqui em São Paulo 800 mil passageiros por dia de trem, estamos transportando 3 milhões de passageiros por dia de trem. Houve uma migração do pneu para o trilho. E metrô, 5 milhões de passageiros por dia. Nós transportamos metrô e trem, 8 milhões de viagens passageiro dia na região metropolitana de São Paulo. Caso do metrô, temos 76 quilômetros e vamos encerrar o ano com 102 quilômetros em obra. Nós vamos mais do que dobrar a rede de metrô de São Paulo. Mas, feito essa brevíssima prestação de contas, quero agradecer ao Agostinho Turbian e trazer um grande abraço ao Dr. Fábio Meirelles, homenageado aqui hoje. Meu pai, quando me elegi prefeito, Dr. Fábio, me disse o seguinte, mandou uma cartinha: você, embora médico, gosta de política. Então, guarde o seguinte: primeiro, dedicação. Isso é coisa séria. Dedicação. Full time. Acorde cedo, durma tarde, para servir as pessoas. Prefeito, não interessa o que é, servir. Segundo, coragem moral. Terceiro, vida pessoal modesta. Quer ficar rico? Vá para o setor privado. Totalmente legítimo. Vida pública, não. Vida pessoal modesta. Vida modesta. E
é com esses princípios e esses valores que eu quero trazer um grande abraço ao Dr. Fábio Meirelles, grande líder do agronegócio paulista e brasileiro. Uma liderança que cativa pela simplicidade. Diz que Chesterton dizia que há grandes homens, que perto deles todos se sentem pequenos, mas que o verdadeiro grande homem é aquele que perto dele todos podem se sentir grandes. O Dr. Fábio Meirelles tem esta capacidade de nos fazer, junto a ele, todos grandes. Depois, um homem que tem uma visão correta do mundo. Eu gosto muito de uma história de uma rainha chamada Leonor de Avis. Ela foi a mulher mais rica da Europa. Está enterrada no mosteiro em Lisboa. Na época das grandes navegações, século XVI, ela que impulsionou as Santas Casas de Misericórdia. Santa Casa e Hospital Beneficente é uma herança de Portugal, uma boa herança lusitana que nós brasileiros herdamos. A rainha Leonor de Avis dizia o seguinte: quando eu morrer, eu quero ser enterrada num local de passagem, para que todos pisem sobre a minha campa, para lembrar a pequenez das coisas materiais frente à grandeza da eternidade. A grandeza da eternidade. Dr. Fábio é um homem religioso, um homem de fé, uma fé inabalável. Aliás, ele, Dona Ivele e a família. Então, uma pessoa que a gente, com alegria, Agostinho Turbian, vem aqui homenagear, Dr. Fábio. Santo Agostinho dizia que a maior virtude é a gratidão. Nós estamos aqui para reconhecer, agradecer e retribuir. Parabéns, Dr. Fábio. Nesse momento, eu gostaria de, complementando, dizer algumas coisas, governador. Aqui presentes, o Dilson Wagner e o Fábio, que está aqui representando a Santa Casa de Mojimirim. Também ouvi que estavam ali. Vamos pesquisar a Leonora lá de Lisboa, que é importante. Fazem um trabalho muito importante. Eu tenho certeza que outros paulistas fazem, mas o Fábio e o Dilson, como provedor e como um irmão de ajuda à Santa Casa de Mojimirim, fazem um trabalho nessa linha que o governador citou. Obrigado, Fábio. Obrigado, Dilson, por estarem aqui. Contem conosco sempre. Algumas referências especiais que eu gostaria de dizer é que a nossa organização, fazendo essa homenagem ao Dr. Fábio, ela também reconhece a presença de pessoas que fazem um grande trabalho no nosso Estado. Eu gostaria de citar alguns nomes, e por estes, sintam-se todos abraçados por mim, general, major brigadeiro, todos os membros da mesa, que são pessoas que realmente têm um trabalho muito importante. Então, na mesa, eu gostaria de pedir, quebrar o protocolo, agradecer ao meu amigo, meu irmão, grande companheiro Herculano Passos, que sempre fazendo um grande trabalho. Ele implantou a vacina da HPV em Itu, como prevenção a jovens de baixa idade e que hoje podem ser cidadãs com saúde. Meu grande abraço, Herculano. Eu cito também o Dr. Fábio Raci, um grande paulista brasileiro que faz um trabalho na Associação Paulista, na Associação Brasileira de Medicina do Tráfico, no SEDAT. Meu grande irmão também, um grande abraço, Dr. Fábio Raci.
Aqui eu tenho dois amigos queridos que, cumprimentando-os, eu quero cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes. Cumprimento meu querido amigo Manuel Davi, prefeito de Tietê. Meu grande abraço, Manuel. Uma alegria ter você aqui, acompanhado do senhor seu pai. Uma alegria. Obrigado, Manuel. E eu cumprimento o Gustavo Stupp, prefeito de Mojimirim. Uma salva de palmas, obrigado, Gustavo. E para que eu não esqueça dos meus colegas presidentes de entidade, eu cumprimento meu querido amigo Amador Rodrigues, presidente da ANEFAC. Muito obrigado, Amador, por estar aqui presente. Vamos colocar uma música suave para o que eu vou falar agora, por favor. Tem um som agradável, pessoal da... Bom, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Muito bom. Pode manter. Eu agora quero convidar as senhoras Irene Podestá e Adriana Salles, por favor, e que vão me ajudar numa homenagem que nós vamos fazer à senhora Iveli Lacerda Meirelles, esposa do Dr. Fábio Meirelles. Uma salva de palmas às três. Irene, por favor. Senhora Iveli, Adriana e Irene Podestá vai lhe entregar umas flores. Receba essas flores, senhora Iveli Lacerda, como uma demonstração de reconhecimento de uma cúmplice de mais de 70 anos ao lado de um vitorioso que é o Dr. Fábio Meirelles. Uma salva de palmas à senhora Iveli Lacerda Meirelles. Presenteando a senhora Iveli, nós estamos abraçando toda a família do Dr. Fábio Meirelles, e aí citando Dr. Tirso Meirelles, aqui presente, doutora Tânia Meirelles, responsável por essa festa. O que há de bonito na festa foi a doutora Tânia que fez. O que falhou, fui eu que fiz. Então, uma salva de palmas ao Dr. Tirso Meirelles, doutora Tânia Meirelles, representando a bonita e grande família do Dr. Fábio Meirelles. Agora, nós queremos prestar homenagem ao Dr. Fábio Meirelles. Eu gostaria de convidar o Alencar Burti, que vai me ajudar na entrega do diploma ao Dr. Fábio Meirelles. Alencar, por favor. Enquanto isso, o governador consegue almoçar lá. Posso falar? Muito boa tarde a todos. Interrompendo a digestão de todos, quero primeiro fazer uma homenagem à Adriana, que só não foi eleita santa por causa do Papa João e do Bento, por ser esposa do Agostinho. Então, Adriana, aceite meus cumprimentos pela sua paciência e pela sua dedicação. Eu gostaria só de prestar uma... Porque tudo que tinha que ser dito do meu irmão
Fábio Meirelles, foi dito por todos, em especial pelo governador, que tem o dom da palavra e da síntese. Ele fala muito sem tomar tempo da gente. Portanto, eu queria de coração dizer ao Fábio que, outro dia eu queria falar do currículo dele, mas é um livro de quase 300 páginas, então eu não vou falar do seu currículo, da sua história, vou falar do homem que você é, Fábio, que todos respeitam, um homem de família, como foi dito pelo governador, religioso, sincero, é a religião que vem de dentro do seu coração para todos. E a dona Eveli, que é a construtora desse grande ser humano que você se tornou. Há 40 anos que nós somos voluntários defendendo o empreendedorismo. Portanto, Fábio, esta homenagem é mais do que justa a um homem que, através da sua vida, do seu exemplo, granjeou o respeito de todos os empreendedores, principalmente na nossa área agrícola, pelo que você fez por todos nós. Muito obrigado por você ter nascido e a dona Eveli por ter suportado por tanto tempo este homem. Um abraço a todos, muito obrigado e vamos às homenagens justas a esse exemplo de cidadão, Dr. Fábio Meirelles. Doutor Fábio, por favor, pedir a honra ao lado do governador Geraldo Alckmin. José de Podestá, por gentileza, nosso presidente do Conselho, para a entrega do diploma ao doutor Fábio Meirelles. Nós vamos aproveitar e entregar também o diploma do governador Geraldo Alckmin. Peço ao Tiago que, por favor, porte ao podestá. Obrigado, governador. Doutor Fábio Meirelles, por favor, a honra do seu agradecimento. Permita-me, o Agostinho Turbian, por intermédio do presidente José de Podestá, cumprimentar toda a mesa que honra sobremaneira as notáveis personalidades que aqui se encontram. E ao governador, também com justa razão e com muita dignidade, recebe os aplausos, a homenagem e, no seu nome, tomando a liberdade de cumprimentar todas as nossas personalidades. Torna-se difícil, falando em autoridades, em personalidade e, principalmente, em dignidade humana, deixar um só sem ser mencionado. E assim nós homenageamos a todos na homenagem do eminente governador do Estado de São Paulo. Eu gostaria de dizer ao governador que eu estou em impedimento após a sua fala. A minha saudosa avó, dona Severina Toste de Souza Meirelles, de Juiz de Fora, era mineira, ela dizia aos 12 filhos
E ela era uma senhora, naquela época, altíssima. Tinha 1,80 m. Eu alcancei apenas 1,70 m. Então, veja bem, ela dizia, vem aqui o bispo. Quando o bispo terminar de falar, nem o padre pode falar. O senhor não é o nosso bispo, mas depois que fala o governador de São Paulo, não há mais razões que possa permitir alguém usar da palavra. Todavia, há um protocolo, e o protocolo sempre é respeitado pelas competentes autoridades. É nessa competência que eu peço permissão, então, de fazer o meu pronunciamento. Quantos dos senhores, das senhoras, das jovens que aqui se encontram, não conhecem Fábio Meirelles? Mas nem todos ou todas sabem realmente quem é o cidadão que aqui se encontra. É simples. O meu avô, Coronel Joaquim Barbosa de Sales Pinto, membro do Império de Pedro II, ele tinha notável experiência de vida e era um homem de enorme responsabilidade, porquanto ele não só era um brilhante militar do seu tempo, mas um eminente professor na sua lógica. E a primeira aula de grande profundidade que eu recebi foi dele, aos 8 anos, quando, adentrando uma lavoura de café na região da Franca, na Mugiana, ele fez uma pergunta. Eu estava ao lado dele. Meu neto, se você fosse plantar uma lavoura de café como esta, aonde você plantaria? E eu respondi para o meu avô, lá naquele alto. E apontei com a minha braço fino, ainda na época, ao local. Ele respondeu-me, parabéns, lá não gia, aqui tem geadas. Mas eu vou lhe dizer, meu neto, você não vai plantar nada agora, você precisa estudar. As coisas vão ficar muito mais difícil para nós, homens do campo, para nós proprietários e para os nossos trabalhadores. Você tem que estudar, porque daqui 20 anos, evidentemente, as coisas vão mudarem. Quando eu falo em Franca, vejo nosso comandante da aeronáutica, que também é francano, conhece bem várias histórias daquela região. E, na realidade, verifica-se que, ao passar dos anos, as coisas se confundiram de tal maneira que um belo dia, o nosso grande amigo, presidente de honra da empresa Podestá, que está ausente hoje, ele nos chamou, o Mário Garneiro, para nós irmos ao Pará, Belém do Pará, por uma forte crise que estava abalando as terras e as propriedades agrícolas. E a própria Igreja Católica se envolvia naqueles temores de conflitos que podiam gerar dificuldades inúmeras. E ele se valia da nossa ação já na política, naquele período da agropecuária, ao encontro de uma solução. E foi Mário Garneiro, que honra essa casa e nos honra também, foi ele que levou o resultado do nosso entendimento ao Vaticano. E a sua santidade, o Papa, também reconheceu o esforço que setores privados aplicavam na política de integração da economia agrícola como um todo, sem ferir o interesse do trabalhador, do produtor, do meeiro, do parceiro. E os anos foram caminhando nessa direção. Pouco tempo depois, eu lembro como se fosse agora, comparecia eu à frente do Papa João Paulo II, no início do seu pontificado. E na hora que nós estávamos falando, eu senti algumas coisas curiosas, dele segurar-me
os meus pulsos e não deixar que eu beijasse o seu anel. E na conversa que nós estávamos tendo, eu posso garantir ao governador e a todos que estão aqui, a maior surpresa foi um ato de um pedido que eu faço a ele. E aí é que nós vemos a grandeza espiritual de alguém. Eu disse, santidade, permita-lhe pedir a sua benção a todos os agricultores de São Paulo. Ele parou com o cetro que estava ali todo em volta e disse, meu filho, leve sim, leve a minha bênção a todos os agricultores do Brasil, dê a minha bênção a todos os agricultores brasileiros. É um ato, parece tão simples, mas uma visão, evidentemente, na minha convicção religiosa, de alta espiritualidade de Natal da Igreja Católica e o maior em todas as expressões. Os senhores caminhando na direção das nossas conversações, em que eu me expus nesse momento, demonstra que o caminho que nós temos pela frente é prestar sempre, de forma efetiva, consciente e permanente, o nosso trabalho, sem nunca perder aquilo que chama idealismo que a sociedade espera de cada um de nós. Sem o idealismo, você não alcança nenhuma condição, nenhum meio de você desenvolver uma sociedade tranquila. Até para receber uma homenagem como esta, eu perguntaria a cada um dos senhores e das senhoras, e às autoridades que aqui a compõem. É muito forte para a minha pessoa, para a minha família, porque nos chama a responsabilidade de continuar conduzindo o nosso trabalho enquanto Deus nos delegar o poder de atuar em benefício de uma sociedade organizada ou que se espera que se organize cada vez mais adequado às suas realidades sociais. Eu, Agostinho Turbian, estou muito honrado de aqui nos encontrarmos. E eu diria que esse é um exemplo, onde um pequeno sente os grandes valores dos maiores que aqui estão. Isso dignifica, porque entendo que o trabalho que nós fizemos, embora pequeno que somos, todos crescemos juntos. E a grandeza está em todos crescerem juntos. Dignificar um processo econômico na agropecuária é consolidar o continente brasileiro. Como dizia em 1808, Dom João VI, continente, abre-se os portos. Esse é o princípio fundamental que eu sempre, nunca neguei na nossa atividade. Respeitar todo o segmento no seu desenvolvimento, ainda que seja o maior entre todos nós, mas sem negar o direito de plantar o desenvolvimento nesse planalto, nesse continente, que é o continente brasileiro. Se temos que aumentar a produção, produtividade, a qualidade, ainda podemos fazer, inclusive aqui em São Paulo, que tem a melhor produtividade da agropecuária brasileira. Porque a técnica, a evolução científica é permanente. Ainda essa semana, o governador e nós tivemos no AgShow de Ribeirão Preto. E lá verificamos os grandes negócios que estão sendo feitos e os pequenos também, na integração de mercado, de desenvolvimento de máquinas, implementos, tratores, para todo o segmento produtivo, desde o mais humilde até as empresas maiores. Essa força conjugada dentro dos ideais, só fica uma palavra faltando no meu pensamento. Pecar, e todos os pecados que possamos ter, eu peço sempre a Deus eu não ter esse pecado nunca. Acho que o ser humano não pode ter nunca a palavra deslealdade em qualquer ato de sua vida. A lealdade é o princípio da soberania nacional e a grandeza do homem e da mulher. Eu sei que, num momento como hoje, os corações se manifestam
os ideais se abrem. E nós podemos, lamentavelmente, ver as nossas televisões o aparente descrédito da sociedade onde vivemos. Eu digo aparente, porque se não fosse a sociedade com a responsabilidade das senhoras e dos senhores aqui não estariam. E essa responsabilidade que nós temos é que vai valer da unidade nacional. Particularmente, se lembrarmos hoje que outubro está aí, e o país é de todos nós, e que é hora de nós analisarmos com competência as nossas decisões políticas, para não ficarmos submetidos a irregularidades, e muitas vezes aquilo que não toca os interesses de cada um de nós e a própria sociedade brasileira. Vou dizer-lhes o grande defeito que eu tenho. E quem pode ratificar é minha esposa Ivele Lacerda Meireles. E o meu sogro, o capitão José Pinheiro de Lacerda, cujos ancestrais montaram os fortes do norte, dizia: meu genro, a minha filha é uma Lacerda hoje Meireles, mas ela é muito forte, você tem que ter todo o carinho com ela, porque ela é fortíssima. Ela é parente do Carlos Lacerda. Quem lembra do Carlos Lacerda, era um vigoroso jornalista que não tinha papas na língua. Graças a Deus, a minha senhora é mais silenciosa, não tem tanto risco assim. Por tudo isso, eu quero dizer, a nossa grande sociedade que aqui está presente poder estar, fica o meu respeito a ela, o carinho, e por que não dizer, como cidadão paulista e paulistano que sou, ter na mesa o honrado governador que eu conheci aos 22 anos, prefeito em Pinda. Mais tarde fomos deputado federal juntos, trabalhamos juntos, cada um na sua corrente política. E sempre procuramos, nas decisões políticas e doutrinárias, sempre o objetivo nacional. Nós, da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de São Paulo, estamos voltados numa política de fortalecimento do Estado nas nossas áreas. Basta dizer que 3.175.000 homens e mulheres do campo já têm o seu certificado de aprimoramento da mão de obra. Muito dessa sociedade já veio para o mundo urbano. E nós continuamos estudando e analisando. E ontem, governador, recebemos lá no AgriShow 3.000 crianças jovens, de 14 a 16 anos, os agricultores do futuro, agricultores, filhos de agricultores ou da própria sociedade urbana, no aprimoramento dos seus ideais, para não ficarem soltos nas ruas com a mazela que muitas vezes as ruas trazem para as nossas famílias. Esse é uma pequena prestação de conta, para dizer que deixo aqui a palavra nesse momento, reconhecendo a grandeza na história de minha vida, a maravilhosa e digna sociedade de São Paulo e do Brasil que aqui se encontra. E essa mesa, onde temos aí as figuras ilustres das nossas Forças Armadas. Nós vemos aqui o próprio Tribunal de Justiça representado e outras personalidades que se encontram. Esta, na verdade, é a nação que veio do tempo da minha avó, Dona Severina, e do tempo do meu avô, Coronel Joaquim Barbosa de Sales Pinto. Muito obrigado. Deus pague a todos. Pedir a todos que ficassem em pé, uma salva de palmas ao doutor Fábio, é merecido. Muito obrigado, senhoras e senhores. Um abraço ao Eduardo Araújo, nosso sempre cantor country, a Bruna Lombardi, Roberto Richelli, que vão receber uma lembrança de nós aqui, Eduardo, Bruna Lombardi,
Muito obrigado. Obrigado pela presença de todos, senhoras e senhores. Sintam-se à vontade para cumprimentar os homenageados e o nosso governador. Uma boa tarde a todos. I see you driving around town with the girl I love. I'm like, forget you. I guess the change in my